Olá, meus caros. Preparei um tema agora, tema da nossa abordagem. Um tema curto, né? Vai ser bem breve, mas ele é bastante interessante e importante no estudo do processo civil, o que tange a parte geral. Bom, o tema de hoje, então, denomina-se sucessão das partes e dos procuradores. Então, suceder, né, visa a transferir o, a função de uma pessoa para outra. Então, e pode acontecer, então, no curso do processo, que uma parte que até então, né, estava ali como litigante, né, seja como autor ou como réu, ela seja, então, sucedida por outra. Então, que ela transfira sua posição para outra pessoa. E essa sucessão, então, ela pode ser de forma voluntária, né, por ato de vontade, por ato inter vivos, né, tendo em vista a sua autonomia da vontade, ou pode ser tendo em vista a morte, tendo em vista o falecimento da parte. Denomina-se, então, de sucessão voluntária aquela que é proveniente, então, da autonomia da vontade. E só pode acontecer nos casos previstos em lei. Estão previstos no artigo 108 do Código de Processo Civil. E dentre os casos, né, o que mais ocorre, né, as situações mais corriqueiras, a mais corriqueira das situações é o caso da alienação da coisa ou do direito litigioso por instrumento, né, a título particular, né, por ato inter vivos, a título particular, né. Então, casos como este, né, nós estamos falando de alienação, então nós estamos falando da transferência de um bem ou de um direito de uma pessoa que até então figurava como um litigante para outra pessoa. Então, a parte alienante, então reparem, imagina que nós temos um autor e um réu disputando ali um imóvel, uma ação reivindicatória, não é? E este bem foi vendido. O réu vendeu o bem para outra pessoa. Então, o alienante, que no caso o réu, ele vai permanecer legitimado a figurar na demanda, ele continuará, né, como demandado. Ele não vai estar lá mais na defesa do seu interesse próprio, porque ele já vendeu o bem. E o alienante, então, ele vai atuar em nome próprio na defesa de um interesse do adquirente, daquele que ao qual ele vendeu. E é o que a gente chama, caso alguém defenda em nome próprio direito que é de outrem, direito alheio, a gente chama isso de legitimação extraordinária, o que faz com que ele haja como um substituto processual. Então, legitimação extraordinária é a mesma coisa que substituição processual. Por que se fala em legitimação extraordinária? Porque o contraponto é a legitimação ordinária. Quando a gente fala em legitimação ordinária, eu estou defendendo em nome próprio, direito próprio. Quando eu defendo em nome próprio um direito que é de outrem, a gente chama isso de legitimação extraordinária, em que há uma substituição processual. Então pense, eu sou réu numa ação reivindicatória de propriedade. Eu vendi o bem para outra pessoa. Então eu estaria ali figurando naquele processo ainda como réu, mas não defendendo o meu interesse próprio, porque eu já vendi o bem. Né? Eu vou defender interesse alheio. Então, demandaria ali em nome próprio na defesa de interesse alheio. É o que a gente chama, então, esse caso, essa hipótese é o caso de alienação de bem litigioso. Agora, quando houver alienação de direito litigioso, então, nós estaremos diante de não ocorrerá, perdão, a sucessão processual, exceto, né, se o adversário do alienante consentir com a sucessão. Imagine, eu vendi o bem, eu estou como réu, vendi para o João, por exemplo. Então, se o autor da ação, aquele que propôs a ação contra mim, imagina que é o Pedro. Pedro propôs ação contra o Murilo. E eu, Murilo, vendi o bem para o João. Então, se o Pedro consentir, não é? Havendo o consentimento, eu sairei da relação processual e aquele ao qual eu vendi o bem ingressará no meu lugar. Então, ao invés de você ter uma ação entre Pedro versus Murilo,
Nós teremos entre Pedro versus João, que é o que adquiriu aquele bem. Então, olhem só. Na alienação, então, desse direito litigioso, não haverá a sucessão processual, exceto se o adversário do alienante, no caso o Pedro, der o seu consentimento, como diz o artigo 109, parágrafo 1º. Se o Pedro, que propôs a ação contra mim, não der o consentimento, a ação vai prosseguir contra mim. Então, nós teremos o prosseguimento da ação entre Pedro versus Murilo. Se ele consentir, então eu sairei da relação processual, serei sucedido por aquele que comprou o bem. No caso, eu dei de exemplo o João. Então, prosseguirá, então, se ele não der o consentimento, prosseguirá contra o alienante, no caso sou eu, e eu atuarei como substituto processual do adquirente, né? E este vai poder intervir no processo com um assistente litisconsorcial. Então, porque há um interesse direto na causa. Havendo ou não essa intervenção do adquirente, né, como um assistente, né, no caso de prosseguir, então, esse processo, essa ação prosseguindo, né, contra mim, a sentença vai produzir os efeitos que vão afetar e vão, né, alcançar o adquirente, o João, né? Então, ficando ele, então, sujeito à eficácia da decisão. Então, se eu perder a demanda, quem vai pagar o pato é o adquirente, é claro. Então, essa é uma questão interessante, né, que é prevista no sistema. Então, depende, para que seja feita essa sucessão voluntária dentro do processo, como a ação já foi proposta, deve ter, então, a anuência do demandante. Não havendo a anuência, prossegue a ação contra aquele que vendeu o bem, ok? E aí, quem adquiriu vai ficar sujeito à boa sorte ou à má sorte do andamento do processo. Os efeitos da decisão, né, como nós salientamos, independentemente de ter intervido ou não como assistente para auxiliar, né, me auxiliar, no exemplo que eu dei. Pois bem, a outra hipótese, então, que nós temos de sucessão processual é uma das que mais ocorre, né, que é o caso de falecimento de uma das partes, né, seja do autor, seja do réu. Então, falecendo uma das partes, então, vai se transferir, né, transmitir os bens aos herdeiros, e a sucessão, então, vai se dar pelo espólio, que é o conjunto de bens deixado pelo falecido ou pelos seus sucessores, né? Então, e aí se aplica também o artigo 303, que prevê a suspensão, né, do processo, até que seja feita essa sucessão, a troca do falecido pelos herdeiros. Então, aplica-se aqui também, por analogia, né, nos casos também de extinção da pessoa jurídica. Então, no caso de fusão, né, de cisão, extinção, né, da pessoa jurídica em geral, então, no caso no qual o processo permanecerá suspenso até que essa sucessão se aperfeiçoe, né? Então, até que aquela nova empresa, ou aquela novo responsável assuma a posição jurídica, né? Ok? Então, isso é muito comum em fusões, em incorporações, né, de sociedades, né, de empresas. A outra hipótese é a da sucessão entre advogados, não é? Que se dão no curso do processo. Então, é muito comum também, nós temos sucessões de advogados. O advogado, às vezes, o cliente está insatisfeito, quer trocar de advogado, então isso não é raro de acontecer. Ou, às vezes, há más relações, né, entre eles, então não é raro. Então, a parte, né, pode exercer o que a gente chama de direito potestativo de ir lá e revogar o mandato outorgado ao advogado, porque é o cliente que outorga o mandato, né, por meio de uma procuração, né, nós temos ali o outorgante, o cliente, outorgado, que é o advogado, e tem ali os poderes conferidos. Então, pode ser que o cliente ele exerça o seu direito potestativo, é um direito dele, né, uma liberalidade por parte dele ir lá e revogar a procuração outorgada. Então, revogar o mandato outorgado ao seu advogado. E caso em que, né, neste caso, né, então ele deverá constituir um novo advogado, por imperativo do artigo 111 do Código de Processo Civil. E se ele não constituir, né, um novo advogado nesse mesmo ato, né,
Então, o juiz ele vai fixar um prazo para que seja constituído um novo procurador. Então, isso é o que está previsto no artigo 111. Agora, nós podemos também ter o inverso, né? Às vezes, do advogado que não tem interesse em continuar patrocinando aquela causa. Então, caso a iniciativa seja do advogado, nós falaremos em renúncia. Então, cuidado. Se é o cliente que não quer mais o advogado, a gente fala em revogação do mandato, revogação da procuração. Agora, se é o advogado que não tem mais interesse em patrocinar aquela causa, nós falaremos em renúncia ao mandato que foi otorgado. Então, casos como este, né, no caso da renúncia, o profissional, né, o advogado, ele deverá então comprovar que comunicou a renúncia ao seu cliente, porque justamente para propiciar que esse cliente constitua um novo advogado. E o advogado que renunciar ainda, ele é obrigado a continuar como advogado, continuar representando o seu cliente pelo prazo de 10 dias a partir da sua renúncia. Então, essa é uma questão muito importante. Essa regra não se aplica se nós estivermos diante de vários advogados que forem conjuntamente constituídos, né? Ou só alguns, né? Que deixam de representar o constituinte. Isso é muito comum, às vezes, uma sociedade de advogados, você tem ali vários advogados que fazem parte, às vezes eles desentendem ali ou querem formar novas sociedades de advogados, então aí um deles sai, ou dois, né? Então aí, como ele ainda vai continuar sendo patrocinado por aquele escritório de advocacia, então essa regra não faz o menor sentido, né? Não precisa ser observada. Então, não se aplica, então, caso nós tenhamos vários advogados conjuntamente constituídos ali, né, e que deixam de representar, alguns deles deixam de representar o constituinte. Então, se os demais advogados continuarem a atuar em nome da parte. Ok, meus caros? Então, mentalizem aí. Nós temos, então... eu esqueci de pôr aqui os slides, né? Desculpem. Então, nós temos a sucessão voluntária, sucessão das partes procuradores, a voluntária. Nós comentamos a alienação de direito ao bem litigioso. Nós temos o caso da morte da parte, em que abre-se para o espólio ou seus sucessores, e o processo fica suspenso até que faça essa sucessão. Nós temos e aqui também na morte da parte, aplica-se também no caso de incorporação, fusão de pessoas jurídicas também, né? Então, lembrando que as causas de suspensão estão lá no artigo 313 do Código de Processo Civil. E temos a questão da sucessão entre advogados e a questão da renúncia do advogado, como nós acabamos de comentar. Ok, meus caros? Então, era isso, né? Como eu disse, essa é uma explicação, é um capítulo bem curto, né, acerca da parte geral. Então, era isso que eu tinha para dizer para vocês. Então, por hoje é só, né, por essa aula é só, na próxima nós voltaremos. Muito obrigado e até a próxima.